Oi, princesas do Senhor, tudo bem com vocês? Então, voltei para contar mais uma parte do meu testemunho. Então, o final do meu testemunho foi a respeito, contando para vocês que hoje eu sou madrinha, né, da filha do meu ex-marido, e hoje tenho a esposa dele como uma grande amiga minha. Mas você fica perguntando, né? Nossa, você é muito... Como é que as pessoas falam hoje em dia? Não é madura, é muita maturidade. Eu acho que é isso. Mas não se enganem. Não existe maturidade. Não existe sobre ser algo de mim. Não. Ou ser diferenciada. Também não. Tudo isso sempre vai ser para honra e glória de Deus. Sempre, sempre, sempre. Porque eu sou pó. E até às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, que história louca. Mas como eu disse lá no outro vídeo, as coisas de Deus são loucura para os homens, né? Então, como é que você vai se perguntar? Tá, Roberta, mas como é que isso aconteceu? Depois que eu falei com Deus, conversei com Deus, né, que eu briguei com Deus, Espírito Santo, que eu falei que eu não queria pedir o perdão, que eu abriria a mão lá da pensão, mas pedir perdão não ia pedir não. Mas no fim eu pedi. Eu fui obediente a Deus. E aí, passado esse momento que eu liguei para ele, passou um tempo, Deus usou muito a esposa do meu ex-marido, lá do outro lado, para falar com ele. De alguma forma, Deus trabalhou lá do outro lado também, né? Porque ele sempre trabalha dos dois lados. E aí, na época, nós não nos falávamos. Até mais ou menos setembro de 2017, como eu falei no outro vídeo, nós nos separamos, né? Em fevereiro de 2018 foi quando saiu o nosso divórcio. E aí, que foi também no mês onde eu falei com ele sobre o perdão. E que foi quando eu abri mão da pensão. E aí, até mais ou menos meado de junho, quase um ano mais ou menos aí, eu não queria saber dela. Não queria saber dela, não queria ver a atual do meu ex, não queria. Era uma guerra tremenda aqui na Terra. Só que estava ficando muito difícil, porque eu não sei se vocês lembram também, que eu falei que nós construímos uma família. Nós temos 2 filhos. E normalmente, quando os casais se separam, eles se esquecem que não são mais eles. Não era mais eu, não era mais o meu ex, mas eram os nossos filhos. E se a gente continuasse no pé de guerra, como ia ficar a mente dos nossos filhos? Eu e ele, nós iríamos ser nós seríamos os responsáveis pela destruição ou pela construção da mentalidade dos nossos filhos. E como na época eles eram muito novinhos, eles estão ainda em construção, porque hoje, o meu filho mais velho, ele tem 14 anos, vai fazer 15 agora em julho. E o meu mais novinho tem 9, vai fazer 10. Então, como queriam ficar essas 2 crianças no meio de tudo isso, dessa guerra? E aí, na época, eu também estava com a minha mente ainda não... Estava com a mente legal, minhas emoções não estavam legais. E Deus foi começando a trabalhar em mim, no meu coração. Eu não sei se já parou para perceber, ou para prestar atenção, que muitas das vezes a gente fala assim, Deus, muda aquela pessoa, sei lá, muda meu marido, muda lá o pai dos meus filhos, meu ex-marido, nananã. Só que a gente não para pensar que a primeira pessoa que precisa mudar é a gente. A primeira mudança tem que começar aqui, porque quando começa aqui,
ela externaliza. Aí as pessoas ao redor começam a ver que você, opa, ela tá diferente, peraí, não é mais uma pessoa que eu conheci, não é a mesma pessoa que estava alguns meses ali atrás questionando, brigando, não é a mesma pessoa. E realmente eu não era. Eu estava começando a ser tratada por Deus. E aí, nesse tratamento, nessa caminhada de muito tratar, que eu mal falava com ele direito, e quando a gente falava não era muito legal, não era sadio. E aí, meus filhos gostavam muito da esposa dele, porque ela era e é maravilhosa. E ela cuidava muito bem dos meus filhos. Aí se não cuidasse também, né? Mas ela sempre cuidou muito bem deles. E eles gostavam muito dela. Então, quando eles chegavam lá em casa, no dia que eles ficam uma semana comigo, uma semana com o pai. Isso foi acordado entre nós dois, tá? Porque depois a gente ficou super bem e a gente conseguiu resolver as coisas, que mais à frente eu vou contar pra vocês. Vocês vão entender mais na frente, como é hoje a nossa história. Aí, eles sempre iam pra lá e quando eles voltavam cheios de novidades, cheios de histórias, cheios de coisas pra contar. Só que no meio dessas histórias, ela tava no meio, né? E eles queriam me contar, só que eles sabiam que quando falassem dela pra mim, eu ficava triste. E aí Deus começou a tratar, falar assim, olha minha filha, ela tá cuidando bem dos seus filhos, ela não tá maltratando eles. Por que você nem deu, você ainda nem deu como eu vou dizer, você ainda não deu a oportunidade para ela se apresentar para você. Você não deu a oportunidade de conhecer a minha filha, porque ela também é filha de Deus. Ela também é serva de Deus. Ela também é uma princesa do Senhor. Mas só que eu não conhecia, eu não sabia quem era. E aí, antes que vocês perguntem ou pensem, mas será que foi por causa dela? Não, não foi por causa dela, tá? Não foi por causa dela, a gente terminou e depois que ela entrou na nossa história. Na história do pai dos meninos. E aí, eu fiquei pensando, né, cara, eu preciso melhorar essas minhas atitudes, porque senão eu vou acabar perdendo meus filhos. E os meus filhos, hoje eu entendo que o meu primeiro ministério é a minha casa, é a minha família, são os meus filhos. E aí um dia, achei, né, que aquele dia lá que Deus chegou pra mim e falou, olha minha filha, você vai ligar pro seu ex-marido, vai pedir perdão e vai abrir mão da pensão. Eu achei que até ali já tinha sido top das galáxias, né, na obediência de Deus. E aí Deus chega pra mim e fala assim, olha, minha filha, você vai chamar a namorada, na época eles estavam namorando, né? Você vai chamar ela, a namorada do seu ex-marido, aqui na sua casa e vai colocar ela aqui sentada na sua cama. E você vai chegar pra ela e falar assim, Deus pediu pra me te chamar aqui, para que eu possa te dar a oportunidade de nos conhecermos, de nos dar a oportunidade de nos conhecermos de verdade. E dizer pra você que eu te amo. E que o amor que eu tenho por você é um amor que vem de Deus. Não é um amor meu. Porque não tinha como amar. Devido à situação, não tinha como amar. Mas mais uma vez, eu falei, ok, Deus, eu vou te obedecer. E aí eu chamei ela, e ela foi lá em casa. Tadinha, nem sei, né, se ela pensou que ia matar ela. Enfim, aí ela foi lá em casa. Nós sentamos, nós conversamos. E a partir daquele momento, a gente começou a construir um relacionamento. Um relacionamento que inicialmente não foi por mim. E nem por ela, e nem pelo pai dos meninos. Mas foi pelos meus filhos. E naquela época não foi nem por Deus. Eu fui obediente a Deus. Mas o que mais queimava no meu coração era como ia ficar a mente dos meus filhos. Porque
chega um momento da nossa vida que a gente não pensa mais na gente. Quando nós somos mães, nós pensamos nos nossos filhos. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é que o mais importante não é deixar uma herança, é deixar um legado. E eu pensei, o que eu vou deixar de legado para os meus filhos? E se eu morrer amanhã, eu vou deixar o quê para eles? Um legado de ódio, de raiva, de mágoa? Que mãe eu ia ser para os meus filhos? Que exemplo de mãe eu ia estar mostrando ser para eles? E que exemplo de mulher que eles teriam para quando eles fossem ter suas esposas? E enfim, né? Aí eu conversei com ela, a gente conversou e a partir dali a gente foi construindo um relacionamento. Aos poucos, com muito cuidado, tanto da minha parte quanto a dela, certeza. Muitas pessoas também não concordaram, minhas amigas. Ai, meu Deus do céu. Minhas amigas, elas, no início, cara, igual da outra vez, né? Do primeiro testemunho. Eu era doida. Falava, nossa, Roberto, só você mesmo. Meu Deus do céu. As pessoas, algumas amigas, mas eu não vou mentir, eu também faria a mesma coisa, porque eu sou dessas. Eu tomo partido pra mim. Se um carinha faz mal pra minha amiga, cara, eu fico com raiva dele. E eu tomo as dores pra mim. Eu falei, cara, não chega perto da minha amiga, não. Eu nunca entrei em briga por ninguém, mas se fosse pra entrar, eu entrava. Então, muitas pessoas acharam que, cara, isso não ia ser legal, que não era bom. Mas, mais uma vez, a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucura para os homens. E realmente, não foi assim. Tanto que algumas pessoas da minha família, da família dela, falavam tipo, por exemplo, as pessoas da minha família falavam, tem cuidado com ela. Ela pode estar fazendo isso, né? Porque dizem assim, tem aquela frase que fala assim, ter os seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda, né? E aí muitas pessoas falavam isso, achavam que poderia ser isso. E aí do outro lado dela também falavam as mesmas coisas, né? Tipo, cara, quem é a pessoa, né, que vai ter uma amizade com a ex? Cara, ele não tá falando de ex-namorada não, meu brother, a gente tá falando de ex-mulher. E normalmente, ex-mulher tem seus problemas, né, é meio problemática. Mas, enfim, aí aconteceu que a gente foi construindo essa amizade. E aí quando foi agora em 2017, 18, 19, eu acho que de 2019 para 2020 foi entrando ali na pandemia. A gente já estava com uma construção de uma amizade muito forte mesmo, porque depois que aconteceu isso, que a gente sentou e conversou, passou um tempo, alguns anos, 1 ano, quase 2 anos, né, para chegar a 2020 ali. Deus me deu um sonho, e Deus trabalha muito comigo com sonhos. Só que Ele não me dá muitos sonhos, mas também quando Ele me dá um sonho, é batata. O que tá mostrando ali é. E Ele não me deixa com dúvidas, sabe? Não é umas coisas estrondosas. É aquilo que Ele tá me mostrando, é o que tá acontecendo. E aí Deus pegou e me deu um sonho com ela. Falando que eu tinha que cuidar dela. Que a partir daquele momento, já tinha sido construído realmente o amor meu por ela. Então, como Deus já tinha conseguido construir esse amor verdadeiro por ela, de querer cuidar, e eu sempre tive isso comigo, de querer cuidar das pessoas. Eu acho que é por isso que eu me formei em recursos humanos, né? Ele falou que a partir daquele momento, eu ia cuidar dela para ele. A minha missão, uma das minhas missões era cuidar dela. No que ela precisasse, e quando ela precisasse, eu estaria aqui para ela. E aí eu cheguei, de novo, conversei com ela, falei, eu falei do sonho para ela. E o mais interessante é que quando eu falei desse sonho para ela, ela tinha tido um outro sonho que ligava. E ela estava passando por uma situação na vida dela que não estava legal. E que ela realmente precisava de um apoio. E aí, nesse momento, houve um vínculo maior ainda. E eu com o pai dos meninos, né? A gente começou a ficar legal também um com o outro. Porque ele foi vendo que era verdadeiro. Porque quando é verdadeiro, a gente consegue enxergar. Quando é Espírito Santo, quando é de Deus, a gente consegue enxergar.
A gente vê verdade. A gente vê que não é falsidade, sabe? Não é joguinho. E outra, cara, já tô numa idade que pra mim joguinho já era. E aí o que aconteceu? Aí nós fomos formando, vamos dizer assim, uma família, porque a partir de então, todo Natal a gente passava o Natal juntos, Ano Novo a gente passava Ano Novo juntos. Não, mentira, Ano Novo não, porque Ano Novo eu passo sempre na igreja com os meninos. Mas o Natal sim, todo o Natal era a família Buscapé junto. E aí chegou um Natal em que ela tá grávida, né? Ela ficou grávida, né? Tô grávida. E ela tava grávida de uma menina. E aí nisso, ela vai me dar um presente de Natal. Ela escreveu uma carta. E eu gosto muito de unicórnios. Todo mundo fala muito que eu pareço com um pouco de unicórnio, assim. O jeitinho do unicórnio e tudo mais. Enfim, isso aí é outro momento pra contar. Aí ela vem e me entrega uma carta, uma xícara e me convida para ser madrinha da filha deles. E como dizer não? Não tinha como dizer não, porque desde o momento que ela ficou grávida, eu já de alguma forma me apaixonei pela filha dela na barriga dela. E eu já tinha gerado um amor muito grande mesmo, inexplicável, que eu realmente queria cuidar muito bem dela. Era quase um sentimento de mãe, sabe? Tipo, que alguém fizer mal. Tanto que minhas amigas falam que ninguém pode falar mal dela, tá perto de mim. Ninguém. Então ninguém vai falar mal dela. O bicho pega. É tipo família mesmo. Eu posso falar mal, mas ninguém fala mal não. É tipo isso. E aí ela foi e me pediu, me deu, né? Perguntou se eu queria ser madrinha, me fez esse convite. Aí eu não tive como negar, né? Aí eu aceitei. E aí, hoje eu sou madrinha da filha dela, da filha deles. Hoje nós somos compadres e hoje a nossa família é uma família linda. É uma família que a gente consegue, eu tenho certeza que é um testemunho por onde a gente vai. E porque onde a gente vai, a gente consegue falar da palavra do Senhor. Porque toda vez que alguém fala assim, né, e sabe da nossa história, eu vou falar alguma coisa do tipo, nossa, quanta maturidade. Eu já falo logo, não, meu querido, tem nada de maturidade nessa história, nada. É Deus na terra purinho. Porque foi Deus que nos direcionou. Me direcionou os dois, direcionou a nossa família. Foi fazendo o mover que precisava fazer. Veio todo um processo, sabe? Comigo e com eles para chegar onde nós estamos hoje. E assim, é incrível, porque Deus, ele te honra. Ele te traz paz quando você confia nele, quando você obedece a ele. Mesmo que quando a obediência não faz muito sentido para você. Não faz muito sentido pra gente. Porque muito do que Deus pede realmente não faz sentido. Não vai fazer mesmo. E para quê? Às vezes Deus, ele vai te dar um entendimento, ele vai te explicar o porquê ele te pediu. Mas muitas das vezes eu falo por todo esse momento que eu vivo, por todos esses testemunhos que eu tenho, que ele não vai te dar a explicação lá naquela hora, porque você não tem maturidade para entender. E quando eu falo maturidade, eu não falo maturidade de idade ou de vivência, eu falo maturidade espiritual mesmo. Porque tudo isso que eu vivi, que eu tenho vivido, eu precisei de maturidade espiritual. Muita. Às vezes as pessoas me perguntam, mas Roberta, como é que você sabe que é Deus falando? Às vezes é meio óbvio, porque, por exemplo, tu acha mesmo que Deus, eu ia chegar e falar assim, não, vou ligar aqui pro meu ex-marido, vou pedir perdão pra ele. Uma mulher que era extremamente orgulhosa. Cara, eu era muito orgulhosa. Hoje Deus já trabalhou muito em mim. Esse orgulho, cara, já caiu assim, uns 90%. Tem uns 10 aí ainda. Mas caiu muito. Muito mesmo. Hoje eu escuto mais. Eu paro para entender o outro lado. Eu falo, realmente, tá certo. Tem muita coisa que eu venho trabalhando e vou sempre trabalhar. Só que tudo isso que eu venho trabalhando e preciso trabalhar com Deus. Porque na minha força, na minha vontade e na lógica dos homens, não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. E a gente precisa gerar um relacionamento com Deus.
É nesse relacionamento que a gente começa a ouvir Deus. Quanto mais você se relaciona, mais você consegue entender. É como um relacionamento de homem e mulher. Se você conhecer uma pessoa hoje, você já vai saber de tudo dela? Você conheceu um carinha hoje, seu príncipe apareceu hoje. E aí? Tu já vai saber de tudo dele? Vai saber que ele gosta de dormir do lado direito da cama ou comer pão com manteiga? Ou, comer pão com presunto, sei lá. Não, meu time é do Flamengo, sou Vasco. Não tem como no primeiro dia você saber esses detalhes. É com o tempo que você vai gerando relacionamento, você vai tendo conversa com ele, e você precisa disso para gerar relação. Então você vai tendo conversas, vai se tornando mais íntimo, vai gerando esse relacionamento e você vai conseguindo entender. Chega um momento no relacionamento de homem e mulher que quando você olha pro cara, você fala, cara, ele não tá bem. Até na amizade mesmo. Às vezes você olha pra uma amiga e fala, nossa, ela não tá legal. E ela tá lá com um sorrisão. Mas como eu conheço ela há muito tempo, eu sei que ela não tá bem. Isso gera relacionamento, intimidade. E é isso que a gente precisa ter com Deus. Gerar relacionamento, gerar intimidade. E isso eu tenho vivido, eu tenho buscado a cada dia. E isso tudo começou também através de um casal de amigos, que hoje eles são os meus mentores. Em especial a minha amiga, que ela é minha mentora hoje. Ela é minha Isabel, assim. Não sei se vocês sabem da história de Maria e Isabel, mas mais à frente eu conto pra vocês sobre esse ponto também. Minha história dessa minha mentora. Mas é isso, esse é um outro testemunho. Eu tenho vários testemunhos. Um outro testemunho que eu tenho, que eu vou contar no outro vídeo, é sobre a questão de... Eu tinha um apartamento que quando eu namorava, eu vendi esse apartamento. Eu vendi meu apartamento. Para que a gente pudesse ter dinheiro pra gente ir embora pro Rio de Janeiro, que na época meu namorado foi meu marido, né? Que agora é meu ex-marido, que agora é meu compadre. A gente passou no concurso e a gente precisou ir embora pro Rio. E aí eu tinha um apartamento, vendi o apartamento pra gente poder ir para esse local. E aí, quando foi agora, Deus me honrou grandemente com a compra de um outro apartamento. Depois de 7 anos, Ele me honrou com essa bênção grande na minha vida. E aí eu tenho uma coisa muito legal na minha história também, que é as datas, os números. Eu não sei se tem essas coisas assim, mas o 7 é um número assim o 7 e o mês de setembro. São mudanças de ciclos e de chaves na minha história. E esse ano de 2025 teve várias viradinhas de chave, vários ciclos sendo transformados, mudados na minha história. E essa parte da minha casa é também de um outro testemunho, e também de uma espera, porque num momento da minha vida eu tô me guardando, sim, tenho 39 anos, vou fazer 40, estou me guardando, já tem 2 anos, para o meu prometido. Mas essa história é para um outro vídeo. Um beijo e te vejo no outro vídeo.